Eu quero hoje, então, falar sobre chaves poderosas. Fala comigo, chaves poderosas. Que abrem as portas de Deus para nós. Na verdade, eu preparei um PowerPoint para facilitar os versículos, para a gente ganhar tempo. E eu creio que essas chaves que eu vou compartilhar com você, são chaves que eu uso todo dia. Não é uma chave que eu prego sobre ela, que eu ministro, não, mas são chaves que são princípios espirituais. Né? Nós precisamos ouvir, precisamos reter e precisamos praticar. São chaves que vão liberar a sua vida para que você possa entrar pelas portas que Deus tem para você. Deus tem portas para você, você sabia disso? Deus tem portas no seu ministério. Deus tem portas no seu casamento, na criação dos seus filhos. Deus tem portas de saúde, Deus tem portas de influência. São tantas portas que Deus tem para nós. E que nós estamos compartilhando nessa conferência. Mas como entrar? Como entrar? Fala comigo usando a chave certa. Quem já tentou abrir uma porta com uma chave errada? Todo mundo. Quem já tentou? Você põe uma chave, não é essa. Aí você está com um molho de chave, não é essa. Agora é essa. Aí você vai e você não abre. Mas quando, enfim, você encontra a chave certa daquela porta, o que acontece? Ela destranca rapidamente e a porta se abre. Então, hoje, você vai, nessa palavra, ouvir, né, sobre essas portas, mas é preciso usar a chave certa. Não é verdade? É preciso usar a chave certa. E eu quero falar sobre isso. Né? Nós precisamos entrar por essas portas e precisamos reconhecer como temos sido abençoados. A palavra de Deus fala lá, na medida que eu for falando, pode ir passando. Está em Romanos 5,17, que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam o quê? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quem quer reinar em vida aqui? Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem tem sido abençoado com a abundância da graça? Quantos tem ministrado? O pastor ministra graça aqui. Com certeza. Não tem outra mensagem, o evangelho, a graça, os nossos olhos têm sido descortinados. E a Bíblia fala, então, se por meio de um, que foi Adão, do pecado de Adão, reinou a morte, a maldição, a condenação, a culpa e tantas coisas ruins, a Bíblia fala, muito mais. Fala para a pessoa que está do seu lado, muito mais. Os que receberam a abundância na graça vão reinar em vida. Então hoje nós vamos entrar nesse rio, como a pastora Valéria falou. Eu creio que há um rio de Deus que está fluindo aqui. E esse rio, ele vai crescer, amém, pastor? Até o final dessa conferência, eu creio nisso. Nós vamos nos encharcar nesse rio. Então nós vamos reinar em vida, e essa é a vontade de Deus para você. Reinar, onde? Em todas as áreas da sua vida. O Senhor te chamou para você reinar no seu casamento. O seu casamento tem que ser um jardim de delícias. O seu casamento tem que ser um lugar de prazer, de deleite. Sua casa, os seus filhos. Sabe, o Senhor te chamou para reinar no seu ministério. Seu ministério tem que ser leve. Seu ministério tem que ser cheio da graça. O rio vai fluir a cada manhã. Sabe, isso não significa que você não vai ter dificuldades ou desafios. Você vai ter, porque enquanto você estiver nesse mundo, você vai enfrentar desafios. Mas, o dia que você encontrar algum desafio, o nível das águas vai subir de tal maneira que você vai ultrapassar esses desafios. Essa é a vontade de Deus, amém? Então a Bíblia fala que nós vamos reinar. Falando de reinar, nós podemos pensar, nossa, mas quem vai reinar é alguém que é muito poderoso. Né? Falando de reino, você pensa, né, de alguém que tem uma formação muito grande, né, eloquente, sabe falar, é articulado, tem uma influência, mas às vezes eu não me vejo assim. Às vezes eu olho para mim, não vejo as qualificações, não vejo as aptidões necessárias para poder assumir, às vezes até o lugar que Deus tem te colocado. Deus vai colocar você em lugares altos. E à medida que eu estiver orando, eu vou profetizar sobre a sua vida.
Porque quando eu estava orando por essa conferência, o Senhor colocou no meu coração algumas palavras para vocês que vão se cumprir. O Senhor vai te colocar em lugares chaves na sua cidade. O Senhor vai colocar pessoas de influência do seu lado. O Senhor vai colocar, não sei se é políticos, não sei se são pessoas, empresários. Sabe, o Senhor vai abrir portas que você ainda não tinha visto. Porque o Senhor tem urgência. O Senhor tem pressa. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar de uma maneira como você nunca foi usada pelo Senhor. O Senhor quer liberar nesses dias um novo nível de autoridade, de revelação, sabe, de saber quem você é, para que você existe, para que você foi criado, para que você mora nessa cidade, nesse tempo. Não é por acaso, o Senhor te plantou lá. E há portas que Deus vai abrir para você. Comece a anotar nas suas anotações aí, escreve aí. Fazer igual eu faço nas minhas lives, escreve aí agora. Deus está abrindo portas grandes para a minha vida. E eu vou entrar por cada uma delas. Amém? E às vezes você não se vê qualificado, não se vê pronto. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Talvez você está aqui e fale, não, eu sou lá do interior. Comedor de arroz com piqui. Comedor de guariroba, quiabo. Não é? Jiló. É só no interior do Goiás que tem isso. Não tem outro lugar. Piqui. Não, pastor, olha, eu creio que Deus tem só isso aqui para mim, porque eu sou lá do interior do biscoito duro. Oh, acho bom porque eu prego em muitos lugares, né? Prego em outros países, em outros estados, mas aqui eu vou falar a nossa língua, amém, irmãos? Eu vou falar a nossa língua que você vai entender, não precisa de intérprete. Sabe, às vezes você está aqui e fala, pastor, eu sou lá do biscoito duro. Eu sou lá do quê? É você. Ah, pastor, eu sou lá do Guapó. Pois, eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Foi você que Deus chamou. Foi você que Deus escolheu. Você foi plantado, escolhido, estabelecido para esse tempo. Naquele lugar, naquela cidade. Não foi a pastora Luiz que escolheu, não foi o pastor Naor, foi o próprio Deus. Que pensou você, que colocou você e falou, é você que eu vou usar. Sabe, a palavra de Deus fala, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 28, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, não, pelo contrário, fala comigo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes lá do Goiás, do interior, do Brasil, do mundo, e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora dá um glória a Deus bem forte. Você fala assim, entendi agora. Esse sou eu. Esse sou eu, o inexperiente, aparentemente o insignificante, que ninguém vê, sabe? Deus escolheu as coisas que não são, Deus escolheu as coisas humildes, as simples, até as desprezadas, as fracas, porque Deus ama isso, Deus ama pegar o fraco e manifestar a sua força. Porque a Bíblia fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu amo isso. E eu estou falando com você, sabe, porque eu sou essa pessoa que vos fala. Nasci em Aparecida de Goiânia. Agora emendou com Goiânia, né? Mas na época não era. Interior do interior, de parteira. Meu pai, a minha mãe começou a ter contração, ela conta, que foi dar luz, né, que eu sou a última, eu sou a sexta, a caçula, e meu pai foi buscar a parteira a cavalo. Quem se identifica aí comigo, vocês do interior? Hello, estamos no mesmo barco. Sabe, cresci em Aparecida de Goiânia, ali sendo criada numa chácara, sabe, pelos meus pais de uma maneira tão simples, eu fico até emocionada de falar que não tinha dinheiro, que vendia leite, que vendia ovo, que vendia queijo, o requeijão delicioso que eu comi aqui. Minha mãe fazia esse requeijão, e ela enchia a sacola dela de queijo, requeijão, ovo, acerola congelada, os saquinhos, para ir em Goiânia, chegar em Goiânia, ir na Justiça Federal, e vendia para poder pagar a faculdade para nós. Para poder sustentar.
Aí mudamos para Goiânia, eu com 4 anos comecei a estudar, minhas irmãs, todos se formaram. Só um que não, eu tenho meu irmão Aires, ele é doutor na Universidade Federal. A Márcia, minha irmã, ela é doutora na universidade, defenderam tese de doutorado. Sabe, eu sempre gostei de estudar, mas nunca imaginei que eu ia pregar em estádio para 200 mil pessoas, para 12 mil pessoas, 50 mil pessoas, sei lá, pregar em conferência, de ir para a África, de ir para os Estados Unidos, para... Sabe, irmãos, deixa eu te falar, Deus ama pegar os que não são, para que a glória seja dele, para que, sabe, o louvor seja dele. Então, primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, você precisa se ver com os olhos de Deus. Pare de se olhar com os seus olhos, pare de se olhar com essa limitação humana, porque Deus escolhe. E eu quero usar um personagem da Bíblia, uma pessoa que você já deve ter ouvido falar, eu já preguei muito sobre ela, inclusive escrevi esse livro aqui, ó, Identidade Real. Essa palavra está nesse livro, é lógico que sempre que eu vou pregar tem mais coisa, né? Tem muito mais, porque já tem alguns anos que eu escrevi. Mas esse livro, eu falo sobre Esther. E eu gostaria de usar Esther como um personagem de alguém na Bíblia, para mostrar para você que foi alguém assim também. Alguém desprezível, alguém que não tinha probabilidade nenhuma, zero, de dar alguém na vida, de ser alguém. Sabe, alguém que teve uma experiência tão ruim de perder os pais na infância. A Bíblia fala que Esther, ela era órfã. A Bíblia fala então que eles saíram ali do cativeiro, ou saíram ali de Israel, por causa da destruição de Israel, foram para o cativeiro da Babilônia, foram escravos. Imagina uma criança que não tem pai nem mãe, escrava, que é criado ali, né, como escravo, sem herança, sem pai, sem referência, sem amor. E Deus pega Esther, lá de onde ela estava, daquela situação de improbabilidade, e levanta como uma rainha. E a Bíblia fala, tá certo. A Bíblia fala que o rei colocou uma coroa na sua cabeça. E eu vou te contar essa história, eu vou falar sobre essas portas, essas chaves, que abriram portas para Esther sair da condição de escrava, de órfã, de improbabilidade, de inexperiência, de incapacidade, para um lugar de honra, de autoridade, de governo, de rainha, onde, através dela, uma nação inteira, não foi uma rua, uma cidade, um estado, não, uma nação foi salva, por causa de uma mulher que usou as chaves certas. Você tem tudo à sua disposição. Você tem Cristo, você tem tudo. Mas por que eu vivo aquém? No meu casamento, na minha liderança? Porque você não tem usado as chaves. E eu quero falar sobre isso com você. Eu quero falar, lá em Esther, eu fiz uma coletânea de versículos para poder ganhar tempo. Esther 2, versículo 2, 4, 16 e 17. Depois você pode anotar e ler. O que aconteceu? Como que foi esse processo dessa mulher que estava lá embaixo, que estava lá, e depois da Babilônia, eles foram para o Império Persa, para um outro lugar, onde havia um rei, que se chamava Assuero. Vou contar a história rapidinho, porque às vezes tem muitos que não conhecem. O rei Assuero era um rei, que era um governador, de uma potência mundial. Na época, a história conta, que era ali na Pérsia, onde, sabe, o comércio reinava, onde havia ali, né, um império muito forte, ele era muito reconhecido, muito visto, reconhecido e muito honrado naquele lugar. Teve um dia que ele fez um banquete, e a Bíblia fala, né, a história também conta que era muito comum eles fazerem banquetes ali. Não é banquete de um dia, não era festa de um dia,
Mas os banquetes duravam semanas. Era muito vinho, era muita fartura, era muita riqueza, era muito, sabe, era muita coisa boa. E ele então convida a sua mulher, que na época era Vasti, para exibir, porque ela era muito bonita. A Bíblia faz questão de falar que Vasti era muito bonita. Então, para um rei naquela altura, chamar a esposa, ela ia endossar ali, né, a sua realeza. Ela iria ali do lado dele honrar. Mas o que Vasti fez? A Bíblia fala que Vasti se recusou a ir no jantar, no banquete do rei. O rei ficou muito furioso. E aí ele falou, então agora você não vai ser minha rainha. Eu vou levantar uma outra pessoa para ser rainha no seu lugar, para ser minha esposa. E aqui em Esther 2, o capítulo 2, nesses versículos fala, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu não falei antes, mas ele fez como se fosse um concurso, né? Ali de Miss, de uma seleção. E a Bíblia fala que essas mulheres ficaram, dezenas de mulheres ficaram um ano. Ai, que delícia, ficar um ano deitada ali, só fazendo massagem, fazendo unha, arrumando cabelo. A Bíblia fala que eles derramavam óleos, ungüentos, né? Para a pele ficar maravilhosa, para que todas pudessem estar à altura do rei. Imagina 12 meses no salão de beleza, no spa. Qual mulher queria assim, ficar lá? Oh, glórias! Vamos voltar aqui para a nossa conferência aqui no interior do Goiás. Deixa eu te falar. Esther estava no meio daquelas mulheres. Olha a soberania de Deus, a escolha de Deus. Sabe, Esther, a Bíblia não fala nada que ela tinha diferente. Pelo contrário, era uma improvável. Imagina, de escravo para rainha, é muito, a distância é muito grande. Mas Deus escolheu Esther. Eu quero te dizer uma coisa para você. Essa é uma outra palavra que eu tenho, que eu amo, que é a escolha de Deus. A Bíblia fala em toda a Bíblia que Deus escolhe pessoas. Lá em João 15 fala, não fostes vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades daí fruto, vós fruto permaneça. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento, quando foi levantar um rei, né, Samuel, que era o profeta, chegou na casa ali do pai de Davi e falou, eu quero. Deus mandou aqui levantar um rei. O pai dele falou, não, traz esse. Trouxe um monte de filho, bonito, alto, de boa aparência. Até que nem o pai lembrava de Davi. Até que trouxeram Davi, que ele bateu o olho e falou, é esse. Como assim? O improvável? De novo o improvável, o menor. O que estava lá no pasto, nem o pai lembrava dele. Mas Deus viu ele onde ele estava. Quer dizer uma coisa para você, Deus te viu onde você estava. Deus foi lá e falou, é você que eu quero levantar. Escolhi você, e você agora vai abrir portas, você vai usar as chaves, porque eu vou abrir portas para você. Não foi você que escolheu Deus, não, nem eu. Ninguém da minha família conhecia o Senhor, eu fui a primeira. Glória a Deus que meus irmãos estão se convertendo, né? Um por um, meus sobrinhos. Mas o Senhor tem seus caminhos, eu só sei de uma coisa, não sei te explicar. Só sei que eu sou escolhida e você também. Só o fato de você estar aqui hoje é uma prova de que você é escolhido. Você não veio aqui por acaso, o Senhor te escolheu, você não está naquela cidade por acaso. Deus te escolheu para um tempo como esse. Deus te escolheu para abrir portas, destrancar portas de ferro, de bronze, portas que estavam fechadas. É você que vai abrir. É você que vai usar a chave. Deus quer salvar a sua cidade, meu irmão. Pastores, eu quero dizer para você, Deus entregou uma cidade na sua mão, e o Senhor vai te dar chaves, e Ele vai abrir portas. Essa mulher então foi levantada como rainha, e eu quero compartilhar 5 portas que Deus me dê graça.
para compartilhar de 5 chaves que abriram portas. Princípios espirituais que Esther precisou usar, mas que nós também precisamos. E a primeira delas é: conheça e se aproprie da sua identidade. Eu não sei o que pregaram aqui ontem, mas só de vocês falarem, eu acho que já é Deus confirmando, que algumas coisas eu já vou até falar aqui. É bom, né, a gente chegar assim, o Espírito Santo testifica tudo. Mas Esther, pensa comigo, era alguém que era escrava, órfã, né? Ela precisou mudar, depois que Deus a colocou no lugar de honra, para ser esposa de um rei, como a rainha. Eu imagino que Esther precisou, sabe, fazer como é que é quando você reseta tudo? Mindset? Mindset, o que é isso? Dá uma geral, né? Esquece as coisas que para trás ficaram, prossigamos para o alvo, todas as coisas fizeram novas. Alguém se identifica com isso aí? Alguém se identifica com o passado que você teve? Se você ficar olhando para ele, você vai retroceder? Esther, ela tinha um alvo, ela era agora esposa de um rei, de uma potência mundial, ela precisava ter aquela altura, mas como escrava, ela vivia andando descalço. Eu imagino, vamos pensar. Esther, imagino que ela devia, sei lá, andar descalço ou andar de havaianas, né? Não sei se tinha havaianas naquela época. Mas vai que ela, né, os hábitos, a vestimenta, as palavras, a postura, era nova. Era nova porque havia um novo lugar, havia uma nova posição de influência que ela precisava se portar. Eu imagino que quando ela sentava na mesa, igual você de vez em quando, meu Deus, é o garfo do lado direito, é a faca. Quantos aqui às vezes têm dúvidas? Sabe, imagino que Esther falava, gente, como é que eu lido com isso? Talheres de ouro, porque eu, sei lá, se ela tinha talher, se ela comia com a mão. Sabe, Esther precisou mudar a sua atitude, o seu jeito de falar, os seus hábitos, a sua mente. Né? De repente ela andava descalça, de havaiana, agora ela tinha que pôr salto. Agora tinha que pôr uma roupa à altura. Isso é uma porta muito poderosa, é uma chave muito poderosa que vai abrir portas para você. É você se apropriar da sua nova identidade. Olha o que a Bíblia fala aqui em Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Eu era escrava, você também era. Escravo do pecado, da maldição, sabe? Escravo da culpa, da condenação. Havia uma sentença de morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado da morte. Nós estávamos condenados. Nós íamos para o inferno. Mas o Senhor foi lá e te salvou. Te redimiu. Te curou. Te lavou. Derramou um sangue. E agora Ele mora dentro de você. Você é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Esquece o seu passado. Esquece se você foi traído, abusado. Se você foi esquecido, abandonado. O que importa é que você tem um pai. Você não é apenas filho. Você é herdeiro. Tudo que é de Cristo é seu. Tudo que Cristo merece, você merece. A Bíblia fala então que nós estamos em Cristo e tudo se fez novo. Portanto, em nome de Jesus, joga fora os pensamentos, as acusações do diabo na sua vida e hoje se apropria. Eu sou filho amado. O Senhor morreu por mim, eu tenho um pai. Um escravo não tem herança, porque ele não tem pai. O escravo vive com medo, o escravo não tem sonhos, o escravo não tem perspectiva, mas você tem, porque agora você é filho, você não é mais escravo. Por isso você precisa lançar fora o medo. O escravo pensa, amanhã, não é? Eu estou com outro dono, amanhã não sei onde que eu estou, porque quem comprar, leva. Você não. Aonde você for, você sabe que você está seguro. Que tem alguém que cuida de você, tem alguém que endossa você, tem alguém que estende o cetro, estende a sua mão de poder, de proteção, de saúde, de proteção para os seus filhos, sabe,
de guarda, num lugar de cuidado. O órfão não tem pai. O órfão não tem ninguém por ele, não tem proteção, é inseguro. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é sábado. Anteontem nós passamos o dia na nossa instituição, porque o nome tem que falar certo. Instituição de acolhimento é o nosso abrigo, porque tem outro nome. Os irmãos sabem que nós temos, oramos anos, mobiliamos, fizemos todo um trabalho, e agora finalmente nós recebemos os filhos, os herdeiros. E nós passamos a tarde lá. Chegamos lá, 4, saímos de lá 9 horas da noite. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você não tem noção do que é um órfão. Lá, nós recebemos dos 17, 5 bebês, um de 18 dias. Que eu peguei no colo. Que eu dei mamar, que eu fiz rotar, que estava com cólica, que eu abracei, que eu beijei, que eu falei, você é filha amada, há um propósito para você, Deus tem um plano para você. Ele não sabe nem o que passa na minha cabeça, nem nada dele, né? 18 dias. Esse de 18 dias está com mais 2 irmãos. São 3 irmãos que foram retirados da família. O de 18 dias, o de 5 anos e o de 7 anos. E a de 7 anos. Maus tratos, abuso e muito mais. Sabe, eu olhando ali, a Ingrid estava lá, eu falei, gente, teve um momento que eu me senti tão incapaz. Porque a gente planejou tantas coisas, nós levamos brinde, levamos som, caixa de som, brincadeira, nós levamos 11 irmãos para passar o dia, fazer atividade, e por fim a gente foi fazer um devocional, que era na hora de dormir. Mas irmãos, você não tem noção, eles não olham no seu olho. Pula do sofá para o outro, chora, não sabe, eles não sabem o que significa a palavra não tem limite zero, autoridade zero. A gente fala, é como se, eu estou expondo porque, para você entender o que passa na cabeça e no coração de alguém que não tem uma referência, que não tem um pai. Eu saí de lá destruída, eu falei para as irmãs, no outro dia eu tive que orar, até hoje eu estou tomada, sabe, e Deus, eu creio que Deus nos deu aquele lugar para nós vermos a realidade, que às vezes está debaixo dos nossos olhos e a gente não tem noção. Sabe, Deus vai levantar pessoas aqui para mudar destinos para a eternidade, para mudar a razão, porque Deus morreu por eles, e nós cremos que uma obra vai ser feita, e eles sairão da posição de escravos e da posição de órfãos, para se tornarem príncipes e princesas, e vão reinar, as suas famílias vão reconhecer o mover de Deus. Deus vai mudar, Deus vai mudar. Nós não sabemos, nós só temos o que nós vemos, mas nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Deus nos deu, e o Senhor nos deu como Moisés, que também estava perdido, escravo no Egito, mas o levantou como príncipe. E é para isso que você foi chamado, e eu, para mudar destinos para a eternidade. Essa mulher precisou entender que ela não era mais escrava, que ela não tinha mais aquele jugo de escravidão. Agora ela tinha um novo lugar, uma nova atitude. Você precisa andar nessa realidade. Não mais escravos, mais filhos, e não mais filhos, mas herdeiros de Deus. Eu sou nova criatura, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que me ama. Então essa é a primeira chave, você precisa se ver com os olhos de Deus, ainda que as circunstâncias provem ao contrário. Pastor, mas você não está no meu lugar, você não sabe o que eu estou experimentando na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério. Eu não preciso saber, porque eu sei do Deus que eu sirvo e que você serve. O mesmo Deus que opera na minha vida, opera na sua. E a Bíblia fala então que nós precisamos desfrutar dessa paternidade e alimentar a nossa fé, porque o que Deus tem para você é muito grande. Amém. A Bíblia fala, Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quem quer crescer em fé? Quem quer ter a sua fé alargada? Uma fé, sabe, inabalável. Quem quer? Levanta a mão. Fala, eu quero ter uma fé alargada, grande, para crer em coisas grandes, em portas grandes que Deus tem para mim.
Pastor, tudo bem, eu quero ter essa fé, o que é que eu faço? A fé atua pelo amor. Como que é isso? Como que eu vou largar minha fé? Como? Meditando no amor, me alimentando no amor, desfrutando do amor, declarando o amor. Eu sou um filho amado, eu sou amado. O Senhor já provou esse amor. Essa circunstância não demonstra, né, o amor de Deus para mim. O que demonstra o amor de Deus para mim foi a prova que Ele deu lá na cruz, que está aqui em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa de nenhuma prova para Deus te dizer que Ele te ama. Porque a prova que Ele precisava dar, Ele já deu. Ele entregou a sua vida. Então, a partir de hoje, para de falar, lamuriar, reclamar, murmurar, abre a sua boca, muda a sua linguagem, começa a declarar, na hora que você acorda, o dia vai ser maravilhoso, eu tenho um Pai de amor, a minha fé é nesse amor, eu sou uma filha amada, eu vou ter um dia abençoado, os meus filhos são guardados, o meu marido é guardado, o meu ministério é próspero, porque eu tenho um pai, eu sou herdeira e tenho uma herança maravilhosa para mim. Eu vou ter provisão em cada área da minha vida, porque eu sou muito amada. Ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Você daria o seu filho para morrer para alguém? Pois ele deu. E a Bíblia fala que se ele deu o seu próprio filho, única coisa que ele tinha, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O que é que você precisa? O que é que você está precisando esses dias? Fala aí. Estou precisando disso, daquilo. O Senhor sabe, mas é bom você falar. Fala com você mesmo. Pois é, Ele vai te dar, sabe por quê? Porque você é um filho muito amado. Ele já provou o seu amor, Ele já deu o seu filho. O que é um carro? O que é uma esposa? O que é um filho? Sabe o que é? Provisão para o ministério próspero. Quero profetizar que as nossas igrejas no interior vai ter dinheiro, 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 dinheiro. Vai ter prédio novo, vai ter prédio próprio. Vai ter instrumento de louvor, vai ter multimídia. Vai ter LED, vai ter LED. Amém? Vai ter chácara para fazer encontro. Vai ter escola, vai ter creche, vai ter instituição de acolhimento. Vai ter, porque o provedor já mostrou na cruz, já deu a prova, que Ele já deu seu filho. O que é um prédio? Pastores, o que é o salário? É nada, porque Ele já provou e disse, se eu dei o meu filho, eu posso te dar qualquer coisa. Então se enche dessa fé nessa hora, amém? Primeira chave, identidade. Esther precisou assumir uma nova identidade. Ela não era mais escrava. Ela não era mais órfã. Agora ela era rainha. Ela era a primeira dama. Ela estava do lado de um homem que era muito poderoso. E ali os decretos eram feitos e desfeitos. Segunda, tome a palavra de Deus como seu alimento. Algumas coisas eu vou passar bem rápido, tá bom? Às vezes isso é chovendo molhado. Quem não sabe que a Bíblia é meu alimento? Sabe que Esther precisou se alimentar com os devidos alimentos? Eu gosto desse texto de Esther 2:9. Fala, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos, que é os óleos, né? E os devidos alimentos, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Até os alimentos ela teve que cuidar. Eu imagino que ela era uma mulher muito esbelta, muito bonita. E as mulheres gostam, né, de trocar dietas. Quantas aqui trocam de dieta, assim? Só eu gosto. Dieta da lua, dieta de cetogênica, dieta de proteína. Direto a gente quer emagrecer. Eu tenho certeza que toda mulher aqui pensa nisso. Uma vez na vida ela pensa, gente, está chegando as férias, eu preciso entrar naquele maiô. Sabe, então eu estou dando um exemplo prático, que Esther, ela precisou se alimentar, mas eu não quero me deter nesse aspecto menos importante. É importante, mas é menos. Sabe, o que eu quero me apropriar aqui, o que eu quero dizer para você, é que eu creio que Esther era uma mulher cheia da palavra. Por que você crê, pastora? Porque a tradição dos judeus, que ela era judia,
nos fala que eles eram alfabetizados com a Torá. A Bíblia era usada como instrução de vida, né, pastora Valéria? A Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros, primeiros livros, eles eram ali algo que eles viviam, experimentavam. E como prova disso, eu trouxe 2 fotos, pode passar. Eu estive lá em Israel. Aí. E lá em Israel, eu fui muito abençoada com essa imagem que eu vi. Porque em frente do Muro das Lamentações, onde eles ficam ainda, eles estão esperando o Messias. Nós já temos o Messias, amém? Eles estão lá esperando, lá, clamando pelo Messias. Mas essa imagem falou muito comigo, porque essas meninas são judias. Elas são israelitas, né? Moram ali. E elas estavam com a Torá, assim, ó, decorando. Decorando. E a professora passava essas de lenço, passava para ver se elas estavam decorando. Sabe o que é isso? Eles decoram. Eles não apenas leem a Bíblia, eles decoram a Bíblia. E eu creio que, baseado nessa realidade, eu creio que Esther era uma mulher cheia da palavra. Eu creio que Esther, ela precisou de uma fé para enfrentar desafios grandes que eu vou compartilhar com você aqui, e a fé dela foi ativada. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você quer entrar por portas grandes, não pequenas, grandes de Deus para a sua vida, você precisa usar essa chave. Que chave? A palavra. A palavra. A palavra é porta, é a chave que abre portas, que destranca portas. Você precisa se encher, você precisa comer, você precisa se apropriar. A palavra de Deus, ela é a verdade. E você precisa transformar. Em Romanos 12, 2 fala que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa lançar os pensamentos antigos fora. Você precisa lançar as setas fora. A sua mente é o seu campo de batalha. Olha para mim, fala comigo, a minha mente é meu campo de batalha. É, porque é lá que o diabo ataca, com falácia, com mentira, com acusação, para minar a sua fé, para te deixar olhar para as circunstâncias e para dizer, isso não vai acontecer comigo. Mas se você é cheio da palavra, você declara a palavra, você se enche da palavra, você fala as circunstâncias. Amém? Deixa eu te dizer, fale aquilo que você quer ver. Quando Deus foi criar todas as coisas que não existiam, o que ele fez? Disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja sol, haja lua, haja homem e mulher. Deus disse, a palavra é algo que cria aquilo que não existe. Portanto, comece a abrir sua boca e comece a chamar a existência o que você quer ver. Eu não vejo pastores, mas a palavra de Deus diz, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento. É o que a Bíblia diz, então eu vou ter pastor. Não tem dinheiro, mas a palavra de Deus diz, lá no Salmo 1, tudo aquilo que você colocar nas mãos vai prosperar. Você é como uma árvore plantada bem junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. É uma promessa. Você precisa fazer uma coleção de palavras. E eu estou escrevendo um livro, que Deus me dê graça para lançar nessa conferência sobre esse assunto. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Comece a abrir sua boca e pare de murmurar. Pare de falar aquilo que você vê que não é bom. Sabe, que não condiz com a palavra. E muda o seu vocabulário. Muda as suas palavras e comece a declarar a palavra de Deus. Sabe, a palavra tem poder para sustentar você. Então você precisa entrar. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Milícia é guerra, tá bom? Quer te dizer, você vive nessa terra, você já tem a graça, tem a vitória, mas você enfrenta guerras. Quem enfrenta a guerra aqui, levanta a mão. Quem enfrenta inimigo? A Bíblia que diz que as armas da sua guerra, milícia, não são carnais. Hello, olha para cá.
Esquece o natural, esquece o laudo médico, esquece o que você vê. Você não é dessa terra. Você não é dessa terra. Existe uma constituição maior, que a palavra de Deus é ela que você tem que ver. É ela que você tem que proclamar. É essa palavra que tem que estar na sua boca. E a Bíblia diz, as armas da sua guerra não são naturais e carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento. Qualquer um pensamento? O que está escrito ali? Qualquer um? Todo. Fala comigo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e da sua palavra. O meu pensamento, ele vai estar cativo, ele vai estar de acordo. E o que eu vou pensar, o que eu vou falar, é o que Deus diz. E não o que eu estou vendo. Mas eu estou vendo uma necessidade financeira. Mas a Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ponto. Comece a se apropriar. Ei, hello, Senhor, supre as minhas necessidades, da minha casa, sabe, de todas as áreas. Se eu fosse dar testemunho aqui de tudo que Deus tem feito na minha vida, da casa que Deus me deu, do carro que Deus me deu, que vai chegar esse mês. Estava comentando, tem 2 anos que eu estou sem carro, porque construímos, né, reformamos uma casa, só de Uber, de carro alugado, emprestado, mas esse mês, eu vou entrar no meu carro que eu escolhi. A cor e o carro, pela primeira vez na minha vida, eu escolhi um carro, chegou a hora, mas eu estou aqui para testemunhar que Deus é fiel, e Ele te dá tudo, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Você é rico, fala comigo, eu sou rico, mas é muito rico, eu sou muito rico, porque eu sou o filho do dono do mundo, o Deus do ouro e da prata é o meu Pai cuida de mim. Ele cuida de você. Comece a abrir a sua boca e comece a profetizar a sua herança, as promessas. Eu estou doente, Isaías 53 diz, certamente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Por elas eu já fui sarado, eu não serei, mas eu já fui. Eu não vou casar, ninguém olha para mim. Não é bom que o homem ande só, falhei uma esposa, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uau, então agora vou casar. Você está me entendendo? Faça uma lista. Vou te passar um exercício nessa conferência. Um exercício. Começa a separar os versículos para a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus tem a resposta e a provisão para todas elas. Amém? Você precisa então se apropriar. Mas eu não durmo, tenho que tomar remédio para dormir. Salmo 4:8, em paz me deito, logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar em paz e segurança. Eu vou dormir, vou ter o sono do justo. E vou acordar renovado, amém? Eu quero finalizar essa segunda chave para partir para a terceira. Primeira chave, identidade. Segunda chave, palavra. A palavra é uma chave que abre portas. Portas de saúde, portas de prosperidade, de alegria, de paz, de sono do justo. Terceiro, unidade. Uma arma infalível, uma chave poderosa. Unidade. Esther se deparou com uma situação muito difícil. Por quê? Um endemoniado, que era oficial do rei, que se chamava Amã, viu que o povo de Deus tinha crescido muito, que eles tinham vindo do lado cativeiro da Babilônia, estavam na Pérsia na época. Ele queria louvor e ele queria ser reconhecido, porque todo mundo, ele tinha um anel que era o sinete, né? Era um anel que tinha o carimbo, que carimbava os decretos. Ele era o segundo, né? Depois do rei. E ele viu que o povo judeu não idolatrava ele. Ele falou assim, eu vou extirpar esse povo, eu vou fazer um decreto de morte para todo o povo judeu morrer. E apresentou diante do rei, e o rei falou, ok, vamos acabar com esse povo. Só que aconteceu o seguinte, Esther estava ali, e ela era judia. Ela mesma estava debaixo desse decreto. O primo Mordecai, que tinha adotado, mandou um recado para ela, lá no palácio, falou, hello, será que não foi para uma conjuntura como essa, um tempo como esse, que você foi levantada a rainha, minha filha?
Deus te tirou lá da pobreza, tirou lá da escravidão, da sua situação, te colocou uma coroa. Será que não foi para um tempo como esse, para você interceder, para você fazer alguma coisa por nós? Porque nós vamos morrer. Esther, então, fez um jejum, estou sendo bem rápida aqui na história, de 3 dias sem água, o único jejum sem água descrito na Bíblia, porque era uma situação de morte de uma nação inteira. Só que o que me chamou a atenção nesse texto, não foi, o jejum tem poder, quantos creem nisso? A Bíblia fala que o jejum, ele quebra cadeias. Mas o que me chama a atenção, pode colocar aqui, depois eu pego. Isso. O que me chama a atenção foi que Esther não jejuou sozinha. E isso é um princípio espiritual, que está no Novo Testamento em vários lugares. Fala comigo, unidade. Olha o que é que ela fala. Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Por quê? Porque a lei naquela época era o seguinte, o rei tinha que convocar, até a esposa. O rei tinha que convidar. Se ele não convocasse, e a pessoa entrasse, podia morrer. Era muito sério, mas tinha uma exceção. Todo rei tem um cetro, né? A não ser que o rei levante o seu cetro. Quando o rei levantasse o cetro, aí ele falava, não, essa pessoa não foi convidada, mas eu autorizo ela a entrar. E a Bíblia fala que Esther jejuou 3 dias com as suas servas, com o seu povo. E eu quero apenas aproveitar esse tópico dessa terceira chave, que é para falar para você o poder da unidade. Amém. Esther poderia ter jejuado sozinha? Poderia? Entrou lá para o quarto, jejuou, orou e podia ter ido. Por que ela convocou? Por que ela convocou até as servas? Não, vocês vão orar, vocês vão jejuar comigo. Olha para cá. Porque a unidade tem o poder de destruir decretos de morte. Ela convocou e ela agiu em unidade, e eles oraram. A Bíblia fala que lá no Salmo 133, do verso 1 ao 3, que ali, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde que Deus ordena a sua bênção? Onde há unidade. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Você precisa usar essa chave. Unidade, deixa eu te dizer uma coisa, unidade não é só estar junto, unidade é ter o mesmo coração. Unidade é estar unidos para um propósito só. Unidade é você olhar para o seu pastor, para o seu líder e falar, eu estou com você. Eu vou fazer o que for necessário para tomar essa cidade, para salvar essa cidade. Eu estou com você. Os alvos da igreja são os meus alvos. Nós vamos juntos. É ter discípulos, sabe, que estão com você na mesma causa. Não é aquele discípulo que você fala, faz A, ele faz B, não. Sabe, vê uma direção do pastor Luiz, da pastora Márcia, de fazer alguma coisa. Aí lá no seu coração você fala, não, que exagero, não vou fazer isso não. Cuidado. Cuidado com a rebeldia, cuidado com o coração dividido. Porque a Bíblia fala que onde há coração dividido, não tem a bênção de Deus. Você precisa converter o seu coração, me entenda, ao coração da sua liderança. E você precisa ter, sabe, você vai ver que no final o Senhor deu vitória para aquela mulher. Por quê? Porque depois do jejum de 3 dias, ela orou com as suas servas em concordância, todos estavam de panos de saco e cinza. A Bíblia fala que eles oraram, que eles jejuaram, aquele rei era ímpio, havia um decreto de morte, ela não podia ir na presença dele, ela corria o risco de morrer. Ela falou, se perecer, pereci, eu vou lutar pelo meu povo, e eu vou fazer esse decreto, desfazer esse decreto de morte, porque, quarta chave, acesse o trono da graça. Esther precisou acessar o trono da graça. Que trono que é esse? Para mim só existia um trono, o trono da autoridade. Não, lá em Hebreus fala que há um trono da graça. E eu quero te falar, Esther precisou confiar em Deus.
Ela jejuou, ela orou, mas não tinha garantias que ele ia estender o cetro, não tinha garantias que aquele decreto ia ser desfeito. Em quem que ela confiou? No seu poder de persuasão? De usar uma lingerie? De aparecer para ele como uma esposa, que a Bíblia fala que ele amou Esther mais que as outras? Com certeza ele tinha um laço de alma ali com ela. Esther usou armas naturais para com o rei? Não. Esther confiou em Deus. Amém. No Deus que tinha salvado, no Deus que tinha libertado, no Deus que tinha colocado ele naquele lugar. E Deus fala para você hoje, você precisa confiar no Senhor. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Não confie nas suas aptidões, não confie no que você pode fazer, confie naquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez está consumado, Ele diz, está consumado. E você vê aqui, Esther 5, do 1 ao 3, o rei estava sentado no seu trono real. Quando viu rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Qual que é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. Que coisa poderosa. A Bíblia fala que aquela mulher usou a chave certa, a chave da confiança, de acessar o trono da graça, de não confiar em si, de depender de Deus. Sabe, você também está nessa posição. O trono da graça é a presença de Deus, é você ter acesso ao Senhor, confiar na justiça de Cristo, confiar naquilo que Ele fez, que é suficiente para você. É suficiente, porque você tem acesso ao Senhor. E eu amo esse texto da palavra, aqui em Mateus 27, 51, que o véu que nos separava já não separa mais. Você agora tem acesso ao trono da graça. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Antes, só o sumo sacerdote podia ter estar na presença de Deus. Existia um véu que separava entre o santo dos santos e o lugar santo. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Porque Deus quis você perto dele. Ele te disse, você não precisa ficar longe mais. Os seus pecados já não fazem separação. Não há condenação, não há culpa. Você pode falar com Deus de manhã, de tarde, de noite, no carro, tomando banho, fazendo comida, passando roupa. Eu falo com Deus o dia inteiro. E a Bíblia fala que em Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto... De que maneira? Com medo de um Deus que vai te punir pelo pecado que você cometeu, pelo erro? Não. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que a Bíblia diz? Que você tem acesso ao Senhor. Você não precisa mais de um intermediário. Você não precisa mais de um sumo sacerdote. Não é o pastor que vai orar e sabe, o fogo vai cair, não. Não é o obreiro, não é você que vai orar e Deus vai te ouvir. Porque a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Você é justo. Não há mais culpa, não há mais condenação. Você é perdoado. E você pode se achegar a Deus e confiar. Amém. Esther precisou, sabe, acessar o trono da graça. Quando ela viu aquele rei, quando ela viu aquele decreto de morte, aquele peso, aquela responsabilidade, ela falou, se perecer, pereci, eu confio no meu Deus. Você pode dizer para as circunstâncias, eu confio no meu Deus. Última chave, acesse a autoridade do trono, assuma a sua posição de autoridade. Somente assumem a posição de autoridade no trono aqueles que acessaram o trono da graça. Sabe por quê? Porque ninguém debaixo de culpa, de condenação, é usado com autoridade no mundo espiritual. Porque é uma maneira que o diabo vai intimidar você. Ah, porque você não é aquela esposa, porque você não é aquele marido, porque você não é aquele pastor, você nem jejua o tanto que você tem que jejuar. Como que você vai ver a igreja crescer? Você nem ora o tanto que você ora. Devia orar. Assuma o trono da graça, acesse o trono da graça, rejeita a culpa, a condenação, olha para o seu autor e consumador da sua fé. Ele me perdoa, Ele vai fazer, porque eu creio que a graça é isso. Não é olhar para mim, mas é olhar para Ele. Quando eu acesso o trono da graça, o Senhor libera a autoridade na minha vida. Só usa a autoridade, só assume a posição de autoridade quem assumiu o trono da graça primeiro.
Olha, uma vez que você crê na graça, no descanso, na confiança, o Senhor vai te encher de autoridade. Sabe por quê? Porque você agora não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, não é pela sua capacidade, é por Ele. Aí você vai falar, eu vou em nome de Jesus. Essa porta dessas escolas vai se abrir, eu vou abrir célula nessa escola, porque o Senhor me levantou para um tempo como esse. Essas famílias dessa cidade conhecerão o Senhor. A morte, a maldição vai sair. As estatísticas dessa cidade vão mudar. Vai sair lá no jornal da cidade, do estado mais Goiás. Aquela cidade está debaixo de um avivamento. Está debaixo de um avivamento. As estatísticas vão mudar. As drogas vão parar. Sabe? Você está lá para mudar destinos para a eternidade. De que maneira que você vai fazer isso? Usando a chave. A chave da autoridade, porque a palavra do Senhor diz que você agora está nessa posição. 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é daqui, você é do céu, você tem autoridade, você agora vai se apropriar dessa autoridade, meu irmão. Lá em Esther 5:1-3, a Bíblia fala que Esther, antes de chegar para o rei, ela se aprontou com seus trajes reais. Eu imagino que quando Esther foi falar com o rei, ela já tinha jejuado, ela já tinha orado, ela já tinha confessado a palavra, ela foi confiada no Senhor, mas não apenas isso, olha para cá. Esther precisou vestir as suas vestes reais. Ela não foi para lá com qualquer roupa, porque os seus trajes reais endossavam a autoridade e a posição que Deus tinha colocado naquela mulher. O que é que a Bíblia fala a seu respeito? Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fala comigo, eu fui revestido de Cristo. Quando eu chego na escola é Cristo chegando. Quando eu chego no meu trabalho é Cristo chegando. As trevas não prevalecem sobre a luz. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Eu agora tenho uma nova veste. Eu sou vestida de Cristo. Os demônios olham para mim e morrem de medo. Quando você for expulsar demônio lá no encontro, eles vão olhar, só de olhar para você, eles já vão... Porque eles vão ver a luz. Eles vão ver o manto de Cristo. Porque você foi revestido de Cristo. Portanto, não olhe para você. Não olhe para suas falhas, não olhe para suas debilidades. Você está em Cristo. Você foi revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê o erro, Ele vê Cristo. E quando o diabo olha para você, ele morre de medo, porque ele vê a luz de Cristo. Esther se revestiu dos trajes reais. Você é revestido de Cristo. Para finalizar, no texto a seguinte, não vou ler, mas em Esther 9:16-22 fala que os dias dos judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Aquele decreto foi desfeito. Até Amã, que tinha preparado uma forca para matar Mordecai, morreu na própria forca que ele construiu. Esther é levantada, Esther é usada com poder, com autoridade, para desfazer um decreto de morte. Ele falou, o que você quer? Eu vou te dar. Você quer viagens? Eu te dou viagens a camelo. Não é viagem de avião, naquela época é cabelo, né? Você quer joia? Pode pedir. O que você quer? Até a metade do meu reino. Ela fez um pedido. Desfaça o decreto de morte que foi feito sobre o meu povo. Na hora, ele disse, está desfeito. Aquele povo então foi liberto. Sabe por quê? Porque um dia, aquele rei levantou o cetro sobre aquela mulher que não confiou na sua força, que não confiou na sua habilidade, que confiou em Deus. E hoje o Senhor está levantando um cetro para você. O Senhor está levantando um cetro de autoridade. O Senhor está levantando um cetro de portas abertas. Para você entrar, meu irmão, existem portas que estão já destrancadas, é só você entrar. Na sua cidade, eu quero que você fique de pé nessa hora. Comece agora a encher o seu coração de fé, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Você tem acesso, porque o cetro já foi estendido sobre a sua vida. Aquela mulher não tinha sido convidada, aquela mulher estava ainda sob o decreto de morte, mas o Senhor libertou, o Senhor usou.
E a Bíblia fala então, Efésios 2:6, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe por quê? Para você reinar. Eu queria que você agora começasse a abrir a sua boca, de olhos fechados. As 5 chaves que nós compartilhamos, a identidade. Se você se via alguém improvável, se você se via quem, comece a abrir a sua boca e diz: eu tenho uma nova identidade, eu sou filho, eu sou herdeiro de saúde, eu sou herdeiro de bênçãos, eu sou herdeiro de alegria, eu sou herdeiro de saúde, eu sou herdeiro de filhos abençoados, eu sou herdeiro de um casamento abençoado. Comece a abrir a boca e comece a declarar essa verdade. Aciona a chave, essa chave da identidade vai abrir portas para você. Acesse agora a chave da palavra. Comece a declarar: eu vou liberar a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. Amém? Comece a declarar isso. Se você estava doente, diz: eu fui curado, porque Isaías 53 diz: a palavra de Deus é verdade, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Acione, acesse, use a chave da palavra na área que você precisa usar, e essa porta vai se abrir.